Salve minha autarquia, aquele abraço, muito bom dia, uma ótima quinta-feira para todo mundo e nós passando aqui no Tomazão TV, vamos atualizando as informações, todo dia tem novidade, então nessa entre-safra, né, final de temporada, o Remo na Série A, o Paysandu agora na Série C buscando a recuperação e as informações de bastidores que vão surgindo no dia a dia. Mas antes, eu quero lembrar para você que é importante você assinar, se inscrever aqui no nosso canal, acionar o sininho para receber as notificações. Só assim a gente vai chegar aos 40 mil rapidinho. E ó, o like, muito importante o like. Quanto mais like a gente tiver no vídeo, mais o YouTube vai divulgar o nosso conteúdo e a gente vai poder crescer cada vez mais. 40 mil, eu vou anunciar o sorteio, tá? Os prêmios do sorteio dos 50 mil. E aí, meu irmão, tem que correr. Vamos correr. Apoio do Globo Esporte Magazine e também do Laboratório Amaral Costa. Vamos junto, então? Vamos começar falando do Paysandu, porque é a semana que o Paysandu tirou para apresentar as novidades, né? O Marcelo Santana, o executivo de futebol, que já vem trabalhando, né? Embora fosse apresentado somente essa semana, mas ele assistiu jogos da base, acompanhou a reta final do Campeonato Brasileiro dos Jogos do Paysandu, que tinha o Inácio Neto como o comandante, e fazendo a leitura dele, né, com relação principalmente à avaliação de jogadores que vão continuar no elenco para a temporada 2026. O Paysandu tem aí uma listagem de vários jogadores com contratos, e até falei ontem, né, sobre principalmente o Rossi, que é o salário muito alto, mas tem que cair na realidade bicolor, senão ele vai ter que procurar um clube ou vai seguir o seu caminho em outro clube, porque ou ele aceita a proposta bicolor, que também teria produtividade e um salário fixo para ele continuar entregando algo como ele começou entregando pelo Paysandu no início da temporada. Ontem, só lembrando que hoje, quinta-feira à tarde, será apresentado o novo técnico, o Júnior Rocha, que chegou ontem. O Júnior Rocha, que foi garimpado, como disse o Marcelo Santana ontem, buscado no mercado com o perfil daquilo que o Paysandu traça para a temporada 2022. Então, é ele, o Júnior Rocha, o apresentado de hoje na sala de imprensa da Curuzu. Ontem, o Vandique, ex-jogador vitorioso, ex-presidente vitorioso, trabalhou no futebol do Paysandu, está de volta. Ele enaltece sempre o torcedor que em nenhum momento abandonou o Paysandu, mesmo na situação ruim que viveu na temporada 2025, e também não aponta culpados, muito pelo contrário. É hora de união para fazer o Paysandu forte nessa retomada na nova temporada. Fala aí, Vandique. Eu acho que todos nós temos que estar unidos. Eu nem falo assim que precisa pedir o apoio do torcedor, porque isso aí não precisa. O torcedor do Paysandu, esse ano, mais uma vez, deu uma demonstração de fidelidade fantástica. O time sempre ali brigando, ali na zona, para sair da zona, muitas rodadas na lanterna, e o torcedor acreditando, lotou o estádio em praticamente todos os jogos. Então não tenho dúvida que o torcedor vai estar com a gente. E cabe a nós, que estamos chegando agora, tanto eu, Maia, o Marcelo Santana, como você falou, com toda a experiência de ter sido presidente do Bahia, reestruturou o Bahia, e o pessoal da comissão, né, os dois vice-presidentes, o doutor Diego e o doutor Tuma, e também o Ícaro. Todo mundo unido, buscando sempre o apoio do nosso torcedor, que vai ser fundamental. Não tenho dúvida nenhuma que o torcedor vai abraçar o Paysandu nesse momento de dificuldade. Não que eu esteja pedindo para você apontar os culpados, mas para você que agora faz parte dessa comissão de futebol, onde foi que o Paysandu errou em 2025, que está terminando, e aonde ele não pode mais repetir esses mesmos erros, para que não aconteça em 2026 o que ainda está acontecendo em 2025? Assim, para mim que estava longe, né, eu estava lá na Bahia, pensei esses 10 meses, fica difícil falar onde errou, quem errou e por que errou. Eu acho que quando a coisa não vai bem, todo mundo é culpado. Quando fui presidente, eu assumi a responsabilidade pelo rebaixamento, mas eu sabia que eu não era o único culpado. Então, todo mundo que estava envolvido nesse ano aqui tem sua parcela de culpa, mas o bom é que foi reconhecido que foi errado.
e vamos fazer diferente no próximo ano. Aí, Vandique Lima, boa sorte para ele. Lembrando que o Emerson, goleiro, que atuou no Paysandu aí em temporadas passadas com conquistas e também deixou o seu legado na Curuzu, estava como treinador de goleiros no Londrina, perfil campeão, perfil de vencedor. Traz o Emerson de volta para Curuzu, porque o Londrina subiu da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, tem acesso. Então, é por isso que o Emerson, que tem história no Paysandu, voltou para Curuzu. Boa sorte para o Emerson. Aliás, grande caráter, grande cara. É isso. Com relação ao Remo, muita especulação, muita expectativa, principalmente com relação a Guto Ferreira e a Pedro Rocha. Aliás, estou preparando material. Hoje ainda, nas minhas redes sociais, eu anuncio a entrevista especial para esta sexta-feira. Vai ser legal. Se liga no @TomazãoTV do Instagram e também no short aqui do YouTube para, mais tarde, eu anunciar o meu entrevistado desta sexta-feira. O presidente Tonhão, correndo para lá e para cá, tempo curto, o tempo urge. A Série A vai começar no dia 28 de janeiro e o Remo está trabalhando. Marcos Braz é o responsável na contratação ou na recontratação dos jogadores que interessam, como também o técnico Guto Ferreira. E quem fala é o próprio Tonhão. Ele fala desse momento que está vivendo, de dedicação total ao clube do Remo, e fala desses assuntos com relação às contratações. Um depoimento exclusivo para nós aqui do Tomazão TV, presidente Antônio Carlos Teixeira. Agitadíssima, agitada, porque você tem que atender as demandas do clube, você tem que planejar 2026 e o tempo é exíguo, mas a gente tem que se virar nos 30 e tentar superar todas essas dificuldades e fazer aquilo que a gente tem que realmente projetar, que é um ano de 2026 melhor do que o ano de 2025. E dentro desse planejamento, muito já se fala em contratação e alguns nomes a torcida insiste. Por exemplo, como Guto Ferreira, Pedro Rocha, seriam prioridades? Sim, mas aí não tem nada definido. Nós estamos em conversação, mas propriamente o Marcos Braz está cuidando desses assuntos do futebol. Já que o senhor falou do Braz segue como executivo para 2026? Sim, depender do clube do Remo, ele vai seguir até o final do meu mandato. É isso. O Braz é o responsável, ele é o executivo do futebol. Ele quem vai fazer esse trabalho de renovação que está altamente encaminhado, do Guto Ferreira e também do Pedro Rocha, que tem interesse em ficar. Vários jogadores ainda estão em Belém em função do ano letivo. Os filhos estudando em função da parada da COP30 e até meados de dezembro, né? Os jogadores ainda ficam por aqui e tentam curtir o máximo que puderem das férias, mas esperando o final do ano letivo para que possam retornar, ir em casa e depois voltar, se tiver que voltar. O Marcelo Rangel, por exemplo, está passeando na Disney, muito justo, um dos melhores do campeonato, o goleiro Marcelo Rangel. E aguardando a minha entrevista especial desta sexta-feira aqui no Tomazão TV. Galera, abençoada quinta para todo mundo. Todo dia, um pouquinho de informação para você aqui no Tomazão TV. Aquele abraço e até a próxima.